Olá pessoal, o episódio de hoje já vai começar. Antes eu quero deixar só alguns recadinhos rápidos. Primeiro é falar da nossa campanha de apoio, agradecer a todos os nossos apoiadores. Quem ainda não conhece, vai lá no www.apoia.se/swing-cast. Você consegue contribuir com a partir de R$10, ajuda bastante a gente a continuar o podcast. O segundo recado é um cupom de desconto que a gente está oferecendo em parceria com a Fiore. Então é só ir lá no site da Fiore, www.fiore.com.br e digitar Swingcast na seção cupom de desconto. Aí você tem um desconto especial aí para os nossos ouvintes. Muito obrigada e espero que curtam mais esse episódio. Seja você um nadador de piscina, Ou de maratonas aquáticas, ou simplesmente um amante de natação, você está no lugar certo. eu sou a Beatriz Nans. Eu sou o Danilo Carvalho. E esse é o Swingcast, o primeiro podcast de natação e maratonas aquáticas do Brasil. feito com nadadores, treinadores e pessoas que não vivem sem natação. Olá, ouvintes da Swingcast. Hoje estamos recebendo aqui um nadador olímpico. Estamos super felizes de conversar com o Jader Souza. Jader, muito obrigada por ter topado o nosso convite. Eu que tenho que agradecer o convite. É sempre bom estar falando sobre a natação, da natação e esse esporte fantástico. E eu até me surpreendi com o convite, porque eu sempre escuto, sempre que posso eu estou escutando, eu estou vendo nas redes sociais. E quando eu recebi a mensagem, eu olhei assim, nossa, quanta honra, né? Então, por que não? Aí eu conversei rapidamente contigo, topei na hora. Legal. Pô, a honra é nossa, né? Um cara aí que teve muito resultado legal na natação. Acho que duas coisas que me marcaram, né? Foi o ouro do PAN de 2003, até falei com você no Heavy, né? Que tinha sempre Isso, aquela rivalidade com os Estados Unidos, e aí você, junto com o Gustavo, o Fernando e o Carlos Jaime, conseguiram ali a medalha de ouro, que foi super emocionante. E a sua participação olímpica, né? Que nadou ali em Atenas, que foi uma Olimpíada super legal, nadou tanto o revezamento quanto a prova individual. sim. Então, e o 100 livre, né, que é uma prova super difícil de conseguir Muito, vaga no Brasil, exato. em qualquer lugar. Então, assim, acho que esses são alguns dos feitos mais legais. Também participou de Mundial, Copa do Mundo, que a gente estava conversando, Sul-Americano. Então, tem bastante história para a gente contar aqui. E aí eu queria começar, né? A gente está gravando, você está no Amapá, né? A gente está aqui em São Paulo e um estado que não tem tanta tradição, né, na natação, não tem tanta estrutura. E você conseguiu chegar nesses lugares que eu acabei de falar aqui, né? Numa Olimpíada, nadando um revezamento aí com o Gustavo. Inclusive foi a última prova do Gustavo, né? Foi a Isso. despedida dele das piscinas. Conta como é que foi o começo aí, né? E as principais dificuldades que você enfrentou nesse seu início como nadador. Bem, acho que como todo mundo começa por algum motivo. Eu comecei porque eu não gostava de fazer outro esporte, educação física na escola, então surgiu a oportunidade de eu me matricular na escolinha de natação pública, né, que é a única piscina olímpica que tem no estado. Eu me matriculei lá com 6 anos de idade, foi onde eu aprendi a nadar. E até hoje eu encontro com o meu primeiro professor de natação que me ensinou a nadar, a pegar pranchinha, bater perna. E até hoje eu encontro com ele aqui pelas ruas, sempre que agora não mais que a gente está no isolamento, mas antes dessa pandemia sempre encontrava com ele. E aos 10 anos eu fui para minha competição em Belém, que é muito próximo aqui, e nadei as provas de velocidade lá. E aos 14 anos eu saí do estado e ganhei o mundo, né? Mas antes disso tinha Norte e Nordeste, tem campeonatos Amapá-Pará também, nessa época tinha bastante, como tem, né? Norte e Nordeste, disputa entre os clubes do Amapá e Belém, então a gente participava muito. Só que em 98 foi o meu primeiro campeonato brasileiro no Rio de Janeiro, no Fluminense, que é meu clube de futebol que eu torço, né? Não sou aquele torcedor assíduo assim que discute futebol. Eu gosto de assistir o Fluminense, que inclusive empatou ontem. Mas eu gosto de assistir sempre que posso, eu estou assistindo. Então eu fui nadar os 50 livres, 100 livre lá no meu primeiro campeonato brasileiro, e fiquei em segundo nos 50 livre.
né? Então, mas até chegar nesse processo todo, muita dificuldade. Questão de a maior dificuldade que a gente viu, não mudou pouca coisa, acredito eu, foi a questão de patrocínio. Então, mas na minha época era muito difícil. Então, a gente os pais se reuniram, fizeram uma associação de pais. Então, fazia bingo, rifas, tudo que era possível para ganhar recursos para levar os atletas para essas competições. Legal. Esse brasileiro que você falou que ficou em segundo, você era juvenil, né? Você nasceu em 82, você tinha 16 Sim, anos. 16 anos. Nisso você treinava ainda no Amapá. Não. Nessa época eu fui para São Luís. Recebi um convite para treinar em São Luís. Aí eu fiquei um ano lá. Foi nessa época que surgiu a possibilidade de ir para o Campeonato Brasileiro. Até então a gente só ia para Norte e Nordeste. Então, quando foi o Brasileiro, você nadar uma semifinal, uma eliminatória, depois uma final, era muita novidade para mim. Né? Nadar duas vezes, porque o Norte e Nordeste só se nada uma vez. Na minha época só se nadava uma vez. Que era medalha, caiu na piscina, nada. Né? Então, quando surgiu essa possibilidade de nadar duas vezes, foi um pouco chocante para mim, mas eu fiquei em segundo no 50 livre. Consegui Caramba, ficar em segundo. show. E eu já passo para você, Danilo. Mas em que momento que você percebeu que você nadava bem, assim? Que você viu, cara, eu tenho um talento, ou foi só nessa competição, ou antes você já tinha sacado que se você tivesse uma chance, você era um cara que ia brilhar, assim, no Brasil? Quando surgiu a oportunidade de sair daqui, eu vi que era de nadar defendendo o clube fora do Amapá, eu vi que era uma possibilidade de galgar mais coisas, mas fazer isso é um pouco difícil, né? Então, a gente tem que se desprender de qualquer coisa, de vaidade, de família e encarar o mundo. Então, eu fiquei em 98 em São Luís, 99 eu voltei para o estado, aí eu nadei 99, 2000, então no ano de 2000 foi um ano crucial para mim, porque eu fui para o Campeonato Brasileiro, eu fui para um campeonato aqui no Norte, ganhei, depois eu fui para um campeonato brasileiro em agosto, se eu não me engano, e logo em seguida eu fui para o Interfederativo em Goiânia. Foi assim, foi uma corrida muito louca o ano de 2000, porque eu nadei todas as competições, medalhei em todas as competições. E eu lembro bem assim que quando eu fui para Goiânia nesse Interfederativo, os técnicos lá se juntaram para fazer duelo, valendo um valor em dinheiro, né? Então aí o técnico que estava me acompanhando, ele disse assim, eu vou escrever. Ele foi lá e me inscreveu na hora, assim, nem perguntou. Aí, como eu tinha ganhado a prova de 50 livros, eu era cabeça de chave. Então eu nadei duas vezes apenas. A primeira só foi para chegar na frente, né, do que ia nadar comigo lá no duelo, e o segundo, a caída já foi no 100%. E aí ninguém esperava, né, porque eles fizeram um jogo lá que, que era para eles ganharem lá, só que eu entrei como uma zebra assim e levei a bolada e que foi, e sabe, e quando o meu técnico percebeu, ele disse não, eu topo. Aí ele topou na hora, porque isso favorecia a gente. Aí ele topou na hora, ele falou, ó, você vai nadar essa prova aí, você vai nadar junto com os caras e vamos levar essa bolada. Ah, beleza, bora. Muito tranquila a competição lá e teve essa brincadeira lá que foi muito legal, porque você consegue ver outros atletas também, né? E você conhece outros técnicos. Aí quando foi em 2001, já no ano seguinte, já surgiu a oportunidade de sair de Macapá e ir direto para Brasília. Foi onde começou de fato a jornada muito louca. Legal, legal. Danilo, quer perguntar alguma coisa dessa fase? Sim. Não, então, achei bem legal você falar do seu professor que te ensinou a nadar, né? Aí você já teve já uma trajetória ali onde você mudou e teve alguns treinadores. Queria que você desse o nome dessas pessoas, desse professor, dos treinadores aí que estiveram com você em cada período para a gente. Um dos meus professores que me ensinou a nadar chama Luiz, né? E a outra professora, ela já não é mais viva, ela já está em outro plano, chama Rosa Taíde, que inclusive tem um centro didático aqui, Rosa Taíde, em homenagem a ela. Logo em seguida veio os técnicos Silvio Guilhermino e Anselmo Guedes, né? Depois aí
Saindo daqui veio o coach Alex, né? Eu tive a oportunidade de treinar com o coach Alex. Depois eu me mudei, foi já no ciclo já Brasília, o Globo, e finalizando a carreira foi com o Alberto Silva, o Albertinho. E assim, uma coisa que ficou na minha cabeça, né? Pô, você foi para os Jogos Olímpicos de 2004. Esses Jogos ele foi extremamente especial em diversos aspectos na nossa história da natação, né? A gente teve o melhor desempenho feminino, que tem até o documentário que a Bia e a Carol Moncorvo fizeram, as meninas de Atenas. Mas ali a gente meio que foi o encerramento do ciclo olímpico do Gustavo Borges, do Rogério Romero, né? Então, você teve ali presente num momento que foi praticamente uma transição, né, do nosso esporte. Eu queria que você falasse um pouco do que foi você conviver com essas pessoas ali dentro de seleções. Conviver com esses grandes caras começou antes da Olimpíada, né? Então, você vê o cara que eu assisti o Gustavo ganhando a medalha em 92. E anos depois eu estava nadando ao lado dele, eu estava nadando um revezamento com ele, e em alguns campeonatos brasileiros nadando de confronto a ele, né? E aconteceu uma situação que eu fui para um campeonato, e aí eu tinha ido eu fui para um campeonato no Rio Grande do Sul. Eu ganhei as provas, os de 150 livre, e uma prova que eu nadava para quebrar o gelo era o sem borboleta. Acabei ficando em segundo. Eu acho que eu não ganhei por alguns centésimos, eu não me recordo agora, mas foi muito pouco. Então, logo em seguida, eu fui para uma competição e foi onde eu conheci de fato o Gustavo, né? Que me apresentaram o Gustavo e tudo. E eu e tá nesse ambiente assim, você ouvi-los é muito importante. São pessoas que são extremamente experientes e falam algo para você que, que acrescenta, né? Acrescenta em tudo, acrescenta na sua forma de pensar, acrescenta na sua forma de treinar e acrescenta na forma de você visualizar a natação, a competição de uma forma mais ampla. Então, tem uma coisa que o Gustavo me falou, ele disse, antes de nadar, a prova lá do revezamento, ele chegou para mim assim, faça o que você sabe fazer de melhor, nade. Quer dizer, ele disse assim, não vá fazer uma virada nova, não vai fazer uma saída nova, não vai fazer uma respiração nova, faça o que você sabe fazer melhor, de melhor, que é nadar. Ou seja, pula e vai. Né? Então, são essas. Eu sempre comento com as pessoas que vêm conversar comigo, eu falo assim, você tem que fazer o que você sabe de melhor. Vai lá e faça. Né? Então, e tá nessa transição de finalização de carreira dos grandes atletas, grandes nomes nacionais e internacionais, foi muito especial. E foi recheado também com essa performance incrível da natação feminina, sabe? Foi assim, foi naquele momento que elas conseguiram quebrar diversos paradigmas, né? Tivemos também eu não posso deixar de citar também a final fantástica do Gabriel Mangabeira, no sem borboleta, que é um atleta negro, chegar numa final olímpica. Isso tem que ser lembrado sempre. Ali também ele quebrou diversos paradigmas. O Gabriel Mangabeira, e para quem não ouviu ainda, ele foi um dos nossos convidados, né, num dos primeiros episódios, vale bem a pena ouvir, uma trajetória super legal, treinando inclusive com o Anthony Neste, né, um treinador negro que foi campeão olímpico no sem borboleta, então assim, uma história realmente muito legal, que tem que ser lembrada sempre mesmo. Ô Jader, eu acho que você também quebrou paradigmas, né, com essa coisa da sua origem em um estado que eu não tenho dado aqui se você foi o primeiro nadador do Amapá a chegar na Olimpíada, mas se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. Não sei se você sabe, né? Não sei se você sabe essa informação. Eu queria voltar rapidinho lá para esse seu início no Amapá e te perguntar como que eram os seus treinos quando você era petis, infantil, você treinava, quanto você treinava, você já levava a sério sempre? Como é que era mais ou menos a sua rotina quando você era mais novo?
A gente tinha uma rotina, para mim na época era bem puxada. Até nessa época eu não treinava muito sério, né? Eu não levava muito a sério assim essa questão de treinar. Eu ia, treinava daquele jeito, fazia a parte física daquele jeito e ia embora para casa, né? Só que você vai amadurecendo e vai vendo que precisa treinar. Então, eu percebi isso, que eu precisava treinar diferente quando eu saí realmente daqui, né? Então, como era uma prova de velocidade, eu tive eu tinha facilidade da explosão para mim, né? Era facilidade de aproveitar a minha altura e tentar ser o menos desengonçado possível, porque não é fácil você deslocar 2 metros de altura, quase 2 metros de altura, não tem 2 metros, com braços longos e deslocar do bloco o mais rápido possível. Não é fácil. Se você não desenvolve isso, você se torna lento, né? E realmente eu era muito lento para sair no bloco, muito lento. Eu tive que, aos 19, 20 anos, eu tive que reaprender a sair, eu tive que aprender a sair do bloco, eu tive que aprender a virar. Eu costumo dizer para as pessoas aqui que você aprender quando você está com uma certa idade é muito mais difícil. Então eu tive que reaprender a sair quando eu vi uma imagem minha no Troféu Brasil lá em Brasília, que era uma das seletivas para os Jogos Pan-Americanos, eu quase meio corpo atrás da turma, né? Mas aí eu fiquei em terceiro, nos 100 livre lá, já tinha um pezinho no revezamento, e eu olhei assim, mas é o que já era feito um trabalho para aumentar essa explosão, reflexo. E os treinamentos aqui eram muito muito tabelado. O pessoal usava tabela de 90%, 30%, 20%, aí todo mundo tinha que ter sua tabelinha ali para fazer. Só que quando eu saí daqui eu vi que treinava muito mais, fazia a parte física muito mais e todo um conjunto de fatores que te proporcionavam a ter um melhor desempenho na água, né? Eu converso sempre com o filho do meu técnico, um dos meus primeiros técnicos, o Anselmo Júnior. Eu sempre converso com ele, a gente troca uma ideia e ele sempre pergunta, eu falei assim, ó, cara, é um mundo, existe coisas que você nem imagina que existe fora, né? Às vezes, eu estava assistindo, há um tempo atrás, eu estava assistindo até a live do Thiago Moreno e do Arilson, né? Eles falando dos educativos, né? Já pensou? Você é a nível mundial, o que você está fazendo educativo? Mas esse educativo, essa parte é fundamental para você fazer um ajuste fino. É onde você consegue ganhar alguns centésimos, é onde você consegue ganhar uma prova, uma classificação, né? Na minha época não tinha isso. Na minha época não tinha esses ajustes, esse feeling todo. Hoje você consegue mapear o atleta de ponta a ponta, mensurar o que ele está perdendo, se o treino está bom, qual é a evolução do treino dele, por que o treino caiu, por que o resultado esperado não aconteceu. Então, hoje em dia, está muito mais apurado preparar um atleta. Legal, Jader. E esse momento que você foi para Brasília, ali foi 2001, né? Isso. 2001, e aí 2003 você já estava naquele PAN e no Mundial, né? Conta, assim, em que momento você percebeu, cara, eu posso chegar na seleção brasileira absoluta, eu posso ir para a Olimpíada? Foi alguém que falou isso com você? Alguém que colocou essa sementinha? Foi um desejo seu? Quem te apoiou nesse processo? E como que foi essa caminhada aí até você chegar nesses 2 anos aí que foram ótimos, né? 2003 e 2004? Antigamente, em 1994, eu recebi um certificado dizendo que eu estava pré-convocado para participar da Olimpíada em 2004. A CBDA distribuía certificado que poucos atletas receberam aqui, da minha época, pelo menos, mas apenas um foi para a Olimpíada, né? Até o momento. Espero que isso se quebre. Eu espero estar vivo para ver mais algum atleta ir para a Olimpíada. Atleta de natação, porque já tivemos um taekwondo, o Venilton Leal, né? Que ele já foi também para uma Olimpíada, mas na natação eu fui o primeiro até o momento. Então a gente recebia, mas 10 anos você não tem muita perspectiva. Você não sabe se vai continuar nadando,
você não sabe se vai seguir outros rumos. É muito volátil essa espera, esse caminho. Então, você tem que estar cercado de pessoas boas para poder você continuar nesse caminho, porque muitos atletas, pelas dificuldades e o sistema em volta, tira você desse caminho. Então, E quando foi em 2001, eu estava de férias, aí eu me mudei para Brasília, aí tinha a Copa Latina de natação, eu fui para a Copa Latina em Madrid, foi minha primeira viagem internacional, muita loucura, eu tive que tirar passaporte de emergência o mais rápido que eu pude antes de embarcar para ir embora. Eu tive, acho que, três semanas para cair um pouco na água e tentar nadar, e o fuso horário mexeu muito, né? Mexeu muito a questão do fuso horário, de você estar acostumado, e o pessoal já tinha, eu acho que eu era o mais novato da seleção, o pessoal já tinha viajado, é, já tinham seleções brasileiras, já tinham altos campeonatos, e eu era novo ali no meio de tudo. E aí a gente ficou em terceiro no revezamento lá, foi minha primeira medalha internacional. E a partir desse momento foi dado início ao processo, foi uma escada, na verdade, né? Vamos dar um passo de cada vez. O Hugo fez um cronograma para a gente dar um passo de cada vez, melhorar tempo, melhorar saídas, fundamentos. Eu tive que aprender esses fundamentos novamente, mas de outra forma. E aí ele começou, vamos classificar uma vaga para o revezamento. Aí treina para 100 livre. Aí quando foi um Troféu Brasil, eu fiquei em terceiro nos 100 livre e eu já tinha uma vaga ali. Só que ele disse assim, agora vamos lutar uma vaga no individual. E aí eu não tive férias, as férias, descanso foi muito curto. Então, assim, eu costumo sempre dizer que eu fiz 4 anos em 2. Legal, legal. E conta desse PAN de 2003, então, que acho que foi talvez uma das medalhas assim mais legais, né? Não sei, um ouro ali super legal em Santo Domingo, ou também se teve outra antes, enfim, mas conta um pouquinho desse PAN também. Eu sempre falo que todas as minhas conquistas são minhas conquistas, são as melhores medalhas, as melhores conquistas. Claro que essa do PAN de 2003 foi histórico para mim, porque eu levantei a bandeira do Amapá no meio do Pan-Americano tendo uma seleção brasileira. Isso aí deu o que falar. E foi assim, foi fundamental, porque a gente viu ali que a valorização, a alegria, eu falava com meu pai, com a minha mãe, por telefone, via a alegria deles, de tanto que eles ralaram para ajudar, tanto de rifa que foi vendido para ter chegado até lá. E aí, quando foi em 2003 mesmo, no início do ano, teve uma seletiva. E eu vim para o Amapá rapidamente, passar alguns dias aqui e voltei para Brasília porque tinha uma seletiva. E aí, quando foi na seletiva, 100 livre, vamos nadar 100 livre, preparado, vai lá e nada. Foi onde eu coloquei um 49 nos 100 livre, 49,98, assim, realmente eu digo que foi a melhor prova da minha vida, porque foi um 49 bem nadado, tranquilamente, bem focado mesmo. Inclusive, anos depois, eu conversando com o Fernando Silva, ele falou assim, ô negão, eu tava nadando naquela prova do seu lado, você nem me viu, você era mal marrento, você nem me viu. Aí eu comecei a rir, né? E foi assim, foi surpreendente, porque ao lado estava o Fernando Scherer para nadar os 100 livre. Né? Então, foi assim, pô, seu ídolo tá ali, você tem que respeitar o cara porque é o cara. Gustavo, Edivaldo Valério, o Xuxa são os caras. Então, você respeita os caras, né? Então, mas você não precisa ter medo, né? Você respeita porque são caras fantásticos, mas na piscina vamos nadar. Então, e antes disso, eu já tinha feito vários ensaios para fazer uma passagem absurda, que era uma passagem muito forte.
eu não vou te falar exatamente o tempo, não vou conseguir lembrar, mas era em torno de 22, 23, na época era muito forte. Fazer uma passagem forte e aguentar a volta, você precisa treinar. Você precisa treinar, ter uma estratégia boa, porque senão você quebra. Eu já cheguei a nadar provas que eu acompanhei o primeiro, quando faltando 15 metros, eu rezava para chegar na borda. Porque eu estava preparado para uma competição mais na frente, mas tinha que fazer. Então, eu fiz vários ensaios durante as competições em Brasília, vários ensaios de ritmo de prova, frequência de braçada. Os 50 livres eu chegava com virada na borda, não chegava com a mão, chegava com a virada na borda para ver o tempo de giro. E eu fui ensaiando muito isso, muito. Frequência de braçada, quantidade de respiração, velocidade de giro, de virada, virada encaixada, quantidade de ondulações, a explosão na saída. Isso foi tudo ensaiado para sair o 49. Então, quando saiu o 49, eu coloquei, como já estava no subconsciente, eu pulei, nadei e vi na visão periférica sem noção. Então, eu vi que eu estava ficando isolado já. Então, eu fiz a virada, quando eu virei, eu vi os atletas indo para fazer a virada ainda. Eu cheguei na borda, quando eu olhei o tempo, eu saí da piscina, eu subi e vi os atletas chegando de cima, cara. Assim, foi... E todo mundo que estava nessa seletiva vibrou muito lá, porque a gente já era um convívio ali, né? Então, o pessoal vibrou muito quando eu conquistei essa vaga com 49 para ir para o Pan-Americano. Essa prova aqui foi no dia 13 de fevereiro de 2003, né? E esse tempo, 49,98, até hoje é recorde do 100 livre do Amapá, né? O coach fez aí uma série super legal. Então, um tempo aí que já dura quase 20 anos, né? Então, realmente, vamos lembrar, né, gente, até 2003, então fazer 49 naquela época era difícil pra caramba, né? Hoje ainda é, né? Mas, assim, muito legal essa história. Sensacional. Na época era difícil mesmo romper a barreira dos 50, né? Então, hoje, os caras estão voando aí para 46, 47, 48, né? É assim, quase 20 anos e o tempo é muito próximo, né? Mas a diferença é absurda. Como eu estava te falando, essa diferença de 2003 para agora foram tudo que foi aprendido durante esses anos com erros e acertos dos técnicos. Os técnicos são as pessoas mais primordiais nesse processo todo. Os técnicos, os biomecânicos, toda a gama de profissionais que cercam os atletas. Isso se dá graças a esses caras e os atletas que estão ali nadando todos os dias, treinando e fazendo acontecer. Você estava nadando ali contra os caras que eram seus ídolos, que eram as nossas referências a nível olímpico, né? Você citou o próprio Edivaldo, o Gustavo e o Xuxa, né? Só que, assim, era respeito os caras, mas nadar contra os caras. Como que você lidava com como que você aprendeu a lidar com essa ansiedade de respeitar, porém, na hora que caísse na água, não respeitar, ir para cima para ganhar? Eu sempre recebi a informação dizendo assim, surpreenda, não seja surpreendido. Né? Então, surpreenda e não seja surpreendido. Eu já ganhei prova na raia 2. Né? Estratégia total. Meu técnico falou assim, ó, era um campeonato brasileiro absoluto, era um troféu Brasil, e eu estava me preparando para uma outra competição, eu estava 0 de velocidade, o meu 50 ali foi horrível, eu não tinha velocidade de braço para girar o braço rápido, pegar água, mas só que nadando mais lento, mais cadenciado, eu conseguia nadar. Então ele disse assim, raia 2, acompanhe um cara que vai na raia 4 até onde você aguentar. E eu fui. E o final de prova era esperando que a borda chegasse. Eu lembro que eu fiz um esforço tão absurdo que eu não consegui sair da piscina, eu fiquei encostado, eu precisei de ajuda, as pessoas me tiraram de dentro da piscina, me colocaram numa cadeira próxima à piscina, porque eu não tinha condições de levantar a perna, não tinha condições de levantar o braço de tanta dor que eu estava sentindo.
né? Então, Caramba. e você nadar, assim, é uma prova. Então, ele sempre falava, surpreenda, não seja surpreendido. Então, você tem que estar o mais frio possível naquele momento. A partir do momento que todo mundo sai do banco de controle e vai em direção à piscina, são os seus inimigos de prova. Eles vão querer a tua vaga, eles vão querer te tirar de uma seleção, eles vão querer bater um recorde sul-americano, eles vão querer ir para o mundial. Assim, é você e você. Então, nesse momento, era eu tinha que nadar. O Xuxa estava na raia 4, se eu não me engano, e eu estava na raia 3. E aí eu subi no bloco, eu visualizei a minha raia e pulei o mais rápido que eu pude na piscina, fiz tudo no mais rápido e quando eu estava nadando, eu tinha a visão, a percepção periférica nas laterais que os atletas estavam ficando mais para trás. Chegou um momento que eu não conseguia, eu não tinha mais essa percepção, né, lateral, assim, já não tinha mais já não via volume de água nas laterais, nada, então eu concluí que eu estava, e eu repetia para mim mesmo, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido, e eu ficava repetindo na minha cabeça, mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais longe, mais longe, mais longe, mais longe, eu ficava repetindo, aí quando chegou perto da virada, vira rápido e forte, isso tudo comandos, mentalmente, comandos, virou, ondulou, sai por debaixo da marola, e mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais rápido. Agora acelera, 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 acelera. Foi uma prova fantástica, assim. Eu sempre falo que foi uma das melhores provas que eu nadei. Que legal. Você falou de Legal. treino, né? Conta um pouquinho pra gente como é que eram os treinos do Hugo. Nessa época, se não me engano, você treinou bastante tempo com a Rebeca até, né? Que também estava em busca ali da vaga, conseguiu, né? Eu não sei se você lembra até, mas vocês participaram de um documentário no GNT que se chamava A Travessia da Dor, que acompanhou vocês buscando a vaga para a Olimpíada, super bonito, assim. Conta como é que eram esses treinos. É, eram treinos bastante duros, bastante difíceis, para mim principalmente porque você sai de uma realidade, né? Você está acostumado com um tipo de treinamento e você vai para um outro tipo de treinamento que foi assim, cara, e é muito louco. Então, tinha momentos que eu não pensava muito. Eu não pensava muito. Era, vai lá e faça. E chegava momentos de que às vezes o treino era tão intenso que eu ficava com as axilas bem machucadas, né? Mas no outro dia estava lá. E foi na época que a Dorit fez o documentário, né? Que a gente já estava já no eu estava em busca, se eu não me engano, a Rebeca parece que já tinha o vaga e eu ainda estava buscando a vaga individual. Eu não consegui a vaga individual, eu consegui a vaga no revezamento. Mas era assim, e o engraçado é que quando eu viajava com seleção assim, o Luiz Lima falava assim, ô cara, você nada o quê? Você nada 1.500? O que você nada? Que você tá fazendo tudo isso de treino? O volume era muito grande, né? Porque ele dizia assim que para mim que durante a competição o seu condicionamento ia perdendo condicionamento, ia perdendo condicionamento, então eu precisava estar 100% no ser livre, né? Durante a semana da competição, eu precisava estar 100%, perder o mínimo de condicionamento possível. E ele sempre falava, se vai nadar o mundial, você vai nadar 3 vezes. Então, chega um momento que essas coisas ficam automáticas na sua cabeça, você já não pensa tanto na dor, no cansaço. Eu já cheguei a dormir, vamos treinar mais cedo hoje. Todo mundo treinou mais cedo, vamos assistir um filme. 5 horas da tarde, eu entrei no cinema, deitei e dormi. Sentei na cadeira e dormi, não consegui de tão exausto que estava. Mas no outro dia estava treinando, fazendo o ciclo normal. Então, treinamento de força, de musculação, sempre foi bem, bem alto para mim. É, é, eu consigo, hoje não mais, mas na época eu conseguia levantar altas cargas de peso mesmo. Eu tinha, para mim era tranquilo fazer essas altas cargas, não era nada absurdo. Para as outras pessoas era um pouco absurdo, mas para mim não era. Eu não via com algo tão absurdo assim, né? Então foi muito legal porque foi nessa época que eu tive que aprender.
Eu tive que aprender diversos exercícios, fundamentos. Foi nessa época que eu tive, foi nessa época que os horizontes se abriram muito mais. Foi dizer assim, nossa, tem que treinar mesmo, tem que treinar. Não tem outra forma, tem que treinar. Eu tive que aprender a sair. Foi nessa época eu tive que aprender a virar mais rápido. Eu tive que aprender a respirar para o lado inverso, que eu sou destro, respirar para o lado inverso, aprender que eu tinha deficiência em apoiar o braço direito quando eu respirava para o lado esquerdo. Então, foi nessa época que eu tive que aprender tudo. Então, agora, se você imaginar, quando você é criança, é, você tem uma facilidade de aprender, basta você direcionar para que essa criança aprenda. Quando você, depois de mais velho, já é muito mais dolorido. Você tem que estar desprendido mesmo. Você tem que acreditar e querer, né? E estar disposto a passar por todo esse processo, porque não é um processo fácil. Você tem que, depois de 20, 21 anos, você aprender a nadar, aprender a sair, né? Então, é, foi assim, eu sempre falo que o que que eu fiz foi uma loucura, mas deu certo. Podem dizer que eu falo, você fez 4 anos em 2, mas deu certo. Deu certo, sabe? Sim, sim. E tem É, alguma série, desculpa, tem alguma série em especial que você lembra do Hugo dessa fase assim, ou já não lembra mais? Não, já não lembro tanto, mas eu olhando assim, é, eu fiz o que era para ser feito. Eu fiz exatamente o que era para ser feito. Eu passei pelas coisas da forma que era para ser passado. Eu aprendi muito com isso. Quando você tem a oportunidade de se conhecer como atleta, é muito impressionante. Saber que você é capaz de fazer algo que antes era impossível. E naquele momento, aqueles 10 anos, de 94 até o momento, estavam se realizando. Né? Quando eu recebi aquele certificado lá em 94, lá atrás, naquele momento estava se realizando. Né? Então, você vai lá e diz assim, vamos lá, 3 de 300, assim nos últimos 100, fazer tal coisa. Tinha que fazer. Tinha que fazer, porque se você não fizesse, o seu adversário estava fazendo melhor que você. Entendeu? E ter disponibilidade, ter desprendimento de dor. Vai chegar um momento que você não vai pensar na dor mais. A dor já é convívio diário teu ali. Né? Não tinha, naquela época não tinha piscininha de gelo, né? Hoje já tem piscininha de gelo. Na época não tinha piscininha de gelo, não tinha massagista, não tinha. Não tinha, a gente tinha que fazer, vai lá. O máximo era soltura, 10 de 100 a cada 1,15 para depois dar uma prova. Era a minha soltura. Aí eu tirava lactato, não, faz mais 5 aí. E assim, tudo nadando em 5, 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 para soltar. pô, você Nunca, rodava bem, então. nunca deu certo de o técnico dizer assim, nada 2.000 lá solto. Nunca deu certo para mim. Eu sempre tinha que nadar com o tempo fechado. Conta como é que foi a Olimpíada, né? Como é que foi realizar então essa cartinha aí 10 anos depois, chegar lá, Vila Olímpica, nadar. Como é que foi essa experiência? Foi muito legal. A gente começou fazendo o treinamento, uma adaptação em Rio Maior, semanas antes de ir para a Olimpíada, e seguindo o treino. Aí tive treinamento em altitude, em Serra Nevada, né, onde é, é, eu fui com o Dr. Blanco, ele foi acompanhando também na época, então a gente treinava em longa lá. Ele fazia os exames comigo e dizia assim, pode dar treino para ele. E o pessoal ainda com um tempinho para fazer adaptação, né? E o pessoal ainda tinha um tempinho para fazer adaptação e ele falava, pode dar treino para ele. Isso durou 2 dias, 3, mais ou menos. Por aí ele falou assim, não, pode dar treino para ele que ele vai aguentar. Porque o Dr. Blanco já tinha já era especialista nessa área de fazer treinamento à altitude. Né? Ele já tinha um histórico, uma bagagem muito grande nessa época para fazer um treinamento à altitude. E, e
quando a gente foi para a Olimpíada, foi a realização de um sonho. E você andar na Vila Olímpica, o pouco que eu pude andar na Vila Olímpica, eu pude ver os grandes atletas, diversas vezes pegando o ônibus lá, eu encontrei com o Michael Phelps sentado lá no fundo do ônibus, bem discreto, caladão, e você encontra, e sem contar que meses antes a gente foi para evento teste, na mesma piscina também, então você já sentia o clima da Olimpíada ali, né? Eles estavam fazendo teste para saber rotas de entrada, saída, o pessoal que vai fazer lá exame antidoping, por onde é que vão entrar, por onde é que vão sair, por onde é que vão levar os atletas, qual sala que os atletas vão ficar isolados para fazer exame antidoping. Então, ali já no evento teste, a gente já começou a sentir o clima mesmo do que iria ser a Olimpíada. Mas, de fato, está lá. Quando você entra para dar uma prova e ver a arquibancada lotada, você se arrepia inteiro, né? Muitas buzinas, muitas gritarias, você se arrepia. E é a hora de você dar aquela desligada e focar para nadar. Você nadou primeiro o revezamento e depois a prova individual, né? Isso. Então, esse revezamento, né, foi, para os nossos ouvintes que não vão lembrar, foi a última prova do Gustavo Borges, né? Então, ele acabou nadando só o heavy nessa Olimpíada, e aí ele encerrou a carreira ali. Foi você, ele... Quem eram os outros dois? Acho que o Rodrigo Castro e o Carlos Jaime. E o Carlos Jaime. Então, assim, 2 medalhistas olímpicos, né? O Carlos Jaime e o Gustavo. E sua primeira prova na olímpica, né? Ele Sim. Encerrando e você ali começando. Você ficou muito nervoso? Como é que foi nadar? Balizamento? Como é que foi essa questão do Gustavo também? Conta um pouquinho mais, assim, da sua prova e depois do 100 livre. O Gustavo sempre foi uma pessoa muito tranquila, muito... não tem outra palavra a não ser tranquilo, assim. Ele é uma pessoa... Quando você nada com pessoas mais experientes, que já tem uma vivência maior e já é um medalhista olímpico e já tem uma bagagem muito grande, ela vai te passar tranquilidade, né? Então, era a última prova dele e eu fiquei um pouco nervoso, assim, de nadar. Acho que foi uma das primeiras vezes que eu fiquei nervoso para nadar uma prova. Até então, não tenho recordação de ter ficado nervoso para nadar alguma prova, assim, mas nesse momento foi muito nervoso. Eu fiquei muito nervoso, assim, é uma expectativa muito grande e você tem que rapidamente você tem que voltar ao normal e se preparar para nadar. E quando ele acabou ali, ele disse assim, ele não falou nada, ele só acenou. Quando a gente acabou de nadar, ele só acenou e foi ali a última prova dele. Olímpica, Eu tenho na minha mente o registro dele acenando após a prova, né? E tem foto, acho que tem imagem disso. E eu tenho muito viva essa imagem, assim, foi muito relevante, assim, para mim, né? E até falando ali da Olimpíada, eu queria que você falasse 3 coisas lá de Atenas que mais te marcaram. Pode ser de prova, pode ser de alguma vivência que você teve. 3 coisas que mais te marcaram ali em 2004. Foi a primeira vez que eu entrei na piscina, que a gente foi fazer o aquecimento. Foi um dos momentos que me marcaram, assim, de poder entrar na área, né? Com os cartazes, banners, bandeiras todas montadas, porque no evento teste você entra, só tá a piscina e não tem nada montado, né? Então, foi a primeira vez que eu entrei na piscina, na área da piscina, essa despedida do Gustavo e não, acho que não 3, mas mais momentos, que foi o desempenho das meninas e o Mangabeira nadando o borboleta. Isso aí é fantástico. Legal. Acabei falando 4 para ti, porque foi um feito histórico. Não, mas pode falar até 10. O podcast é seu. Ver o Manga nadando aquela prova, quebrando muita barreira ali dos negros, né? É muito, muito importante. Você marca muito mesmo. Não, muito legal. E a gente na Olimpíada anterior tinha tido o Edivaldo
que até hoje, infelizmente, é o único medalhista olímpico negro na natação do Brasil, mas, né? E o Manga chegou pertinho ali, Exato. sensacional. Eu vi também de nadando e por vídeo, né, por imagens assim, tem que tirar o chapéu para esses caras, para todos eles. Tem que tirar o chapéu porque são através deles e das histórias que você consegue estimular outros atletas, né? Você pega uma imagem do Gustavo nadando em 92, mostra para um atleta, olha como ele nadava, ele usava uma sunguinha, olha como era a roupa em 2000 e olha como é a evolução da roupa hoje em dia, né? Então você sempre tem que mostrar, olha, os caras nadavam muito, 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 muito. Verdade, verdade mesmo. E, e como que foi para você depois da Olimpíada, assim? Você voltou motivado, já não estava mais tão afim? Como é que foi o seu pós 2004 ali? O pós 2004 foi muito difícil porque é, acabou um ciclo. Tudo que você havia planejado não saiu conforme, né? Então, quando você planeja algo, você quer ir até o final. E aí, você planejar para pelo menos chegar numa semifinal ou numa final, você planeja muito e treina muito para isso. Então, quando você não consegue, às vezes você fica sem saber o que fazer. E aí eu tive uma queda muito grande, né, de desempenho nesse finalzinho de 2004. É, pensei muitas vezes em parar de nadar, que não, foram anos muito puxados, assim, então você acaba pegando uma carga muito grande. E aí eu peguei, tive a oportunidade de viajar, sair de Brasília, encerrei meu ciclo em Brasília e tive a possibilidade de viajar para São Paulo, passar um tempo em São Paulo. Eu vou passear em São Paulo. E aí, papo vai, papo vem, papo vai. Conversei com o Albertinho. O Albertinho, a gente conversou com o Albertinho, nós conversamos e tal. E aí, dias depois, ele me deu uma resposta. Ele disse assim: vamos nadar, vamos treinar. E aí foi assim, não foi um convite, não foi olha, eu estou interessado em ti, não, vem para cá. Acho que foi uma conversa bem descontraída com ele. E a gente conversou algumas coisas. Eu sempre falei para ele que eu admirava o trabalho dele. A gente admira o trabalho dos técnicos. Eu sempre falo, as pessoas que me perguntam, se você vê um técnico que está dando resultado, a sua intenção é dizer assim, eu quero treinar com aquele técnico. Porque eu vejo a quantidade de atletas que ele leva para um pódio, que é campeão brasileiro, campeão sul-americano, medalhista. Então essa foi a minha tendência, né? Eu disse, pô, eu quero nadar com os melhores, quero treinar com o melhor. Você quer aprender com o melhor, né? Eu sempre penso que eu nunca posso pensar que eu tenho que aprender com uma pessoa. Claro que a pessoa que está mais abaixo de você vai te ensinar algo, mas o seu pensamento é sempre treinar com o melhor, né? Às vezes a pessoa que está abaixo de você, ela vai te ensinar algo que passou despercebido para você, que é essa dica que vai te levar para treinar com o melhor, né? Então eu sempre penso dessa forma. Estudar com os melhores, aprender a ouvir os melhores. E ouvir também quem está abaixo de você. Isso é muito importante, porque são coisas que às vezes passam despercebidos que você não percebe. Diz, ó, naquela época lá, você não fez a virada, você já tentou fazer uma virada desse jeito aqui, experimenta. Então, quando você vai lá e está aberto a isso, você consegue melhorar, você consegue chegar no que está melhor. E aí eu conversei com o Albertinho, nós conversamos bastante, foi uma conversa bem legal. E aí depois ele marcou um outro dia para que eu falasse com ele. E quando eu fui falar com ele, ele falou assim, ó, quando é que você começa? Eu falei assim, ó, 2 dias eu já tô nadando. Ele, beleza. E foi assim. E aí ele só quem sabia na época eram os técnicos, nem um atleta sabia. E aí, quando eu cheguei lá, no dia combinado com ele, eu entrei com as minhas coisas. Aí todo mundo, quando os atletas me viram, assim, tomaram um susto, assim, caraca, o que o Negão tá fazendo aqui? E todo mundo me chamava de Negão. Eu disse, caraca, é o Negão, Negão, Negão.
Aí o Albertinho falou, esse agora ele é atleta nosso. Aí foi começar todo um processo. Eu achei uma reportagem do coach anunciando quando você parou de verdade, né, depois, e aí tinha vários comentários da pessoal que treinou com você no Pinheiros, Michele Lenhart, tinha o Fernando Silva, você treinou com uma galera boa ali, né, pegou uma geração É, bem legal. Como é que era, sim. assim, treinar com, putz, caras muito legais, Ah, né? é assim, quando você sai onde você treina praticamente sozinho, né? E você vai para uma turma que é muito maior, assim, o treino se torna mais contraído, o treino se torna mais leve e mais prazeroso. Nessa época tinha o Nicolas, que está até hoje aí, o Fernando, a Michele, Flávia, Tatiana Lemos, deixa eu ver quem mais aqui, são a Tuca, que é a Tati Sakemi, tinha a Thalita que nadava costas, nossa, tinha Mari Katsuno. Se eu vou falar aqui, eu vou acabar esquecendo gente aqui. E tinha o Renato Gueraldi também. Tinha uma porção de atletas ali incríveis nadando, né? Então, a gente tinha o César Cielo também, o Cezão também, a gente treinava ali. E era muito divertido, porque teve uma época que a gente se juntou a fazer uma preparação física. Então, era eu, o Nicolas, o Fernando e o César Cielo. A gente fazia preparação física, nós quatro, né? Então, praticamente ali, nós quatro éramos o revezamento 4x50 veloz, né? A gente nadava, a gente quebrava muita barreira com 4x50. E passou um tempo que até o Marco Sapucaia, que morava em Santos, veio para São Paulo para fazer esse treino com a gente. Então, aí ele foi incluído também na preparação física, para treinar com a gente, tudo mais, mas a turma era muito boa. Tinha a Gisele Caetano, que eu sempre brinco com ela, falei assim, e aí, quando é que você vai se aposentar? Quando é que vai se aposentar? Né? E eu sempre mando mensagem para ela, assim, e aí, quando é que você está aposentadoria? Então era uma turma muito grande mesmo. Aí tinha o André Schultz, Guilherme Guido, Felipe França, Thales Cerdeira, ixi, era muita gente mesmo. Nossa, muito legal, que legal. A Era Gisele, um timaço. a Gi também esteve no nosso podcast, né? Foi, nossa, muito legal o episódio com ela. Super referência de natação e agora no Master, né? Então, assim, ela é sensacional. Eu adoro a Gisele. E como que foi? O Danilo já tinha perguntado, né? Mas você sentiu que você nadou bem? Como é que foi a parte de resultado nessa sua estada no Pinheiros? Eu nadei bem, assim, foi uma passagem muito gostosa, uma passagem muito boa mesmo, porque tudo que foi proposto de desafios que o Albertinho propôs, eu fiz, sabe? Eu estava aberto a fazer. Eu lembro que ele chegou assim para o Negão, você vai, na sua preparação, eu vou incluir você no levantamento de peso olímpico. Aí eu disse, sério? Ele falou, sério. Bora? Eu falei, bora. Aí ele me levou lá com o Dimas e eu comecei a fazer levantamento de peso. E foram, as primeiras semanas foram horríveis, porque eu não conseguia empurrar a borda. Eu não tinha, porque trabalha muita perna, muita explosão de perna, né? E foi muito difícil. Mas aí foi indo. Eu passei 2, 3 semanas ali no perrengue para poder adaptar o levantamento de peso olímpico com o treino. Eu não conseguia. Eu costumava dizer que eu perdia tiro de braçada para Flávia, porque eu não conseguia bater a perna. Né? E aí depois ele veio com a ideia de fazer a piscina de gelo depois de um tempo para ver o quanto de remoção de lactato tinha. Foram uma passagem muito legal, assim, muito legal. Aí depois aí foi entrando o levantamento de peso, o Nicolas entrou, o Fernando entrou, o Felipe França entrou, e aí foi a partir desse momento que foi incluído o levantamento de peso na preparação. E há um tempo atrás, eu até estava perguntando para a Juliana Machado, mandei uma mensagem para ela assim, Júlia, como é que tá o levantamento de peso?
foi uma curiosidade minha. Ela disse, ó, o pessoal o pessoal novato, eles fazem só o movimento, sem carga nenhuma. Eu falei assim, olha, ficou legal. Foram- naquela época que você fez, que fazia, começou a ter referência e viu que dava certo. E aí, depois que eu consegui me acostumar com esse trabalho, eu consegui empurrar a borda mais rápido, mais forte, ter explosão mais forte, ter mais resistência de perna, mas foi todo um processo. Foi todo um processo. E eu recebi até um convite do Dimas na época para ser atleta de levantamento de peso. E ele. Caramba, então foi bom mesmo. O, o Dimas é o Edmilson Dantas, ele é uma das maiores referências no Brasil, na América do Sul, né, em LPO, levantamento de peso olímpico, e foi ele que começou esse trabalho. O Albertinho comenta até disso no podcast conosco, né, e ele fala que a galera ficava forte demais mesmo, né, e que foi muito duro. Hoje a gente tem o trabalho de levantamento olímpico nas preparações físicas de praticamente todo mundo, principalmente nas categorias de júnior para cima, vamos dizer assim, né? Mas já foi feito umas adaptações para não ficar tão forte assim, para não ficar tão pesado, né? Adequou melhor para a modalidade. E me fala uma coisa, hoje você dá uma nadada? Qual que é a sua relação com a piscina atualmente? Eu nado muito esporádico hoje em dia, mas logo quando eu parei de nadar, eu vim para cá e, e aí a minha esposa, que na época era minha namorada, se tornou esposa, ela disse assim, o que a gente vai fazer? Aí eu disse para ela, bora embarcar nosso carro e bora viajar. Eu quero viajar um pouco. Bora viajar. Então a gente embarcou, saiu de Macapá. Aqui a gente só chega por avião ou barco ou navio. Então a gente mandou nosso carro para Belém e a gente foi passear. Passei um mês viajando. E aí depois ela disse assim, e agora? Eu disse, não, e agora a gente vai fazer tudo o que não deu tempo de fazer. Aí eu fui estudar, eu fui trabalhar e foi todo um processo. Então nessa época eu ainda conseguia ir nadar. Eu ia, nadava e todo mundo falou assim, bora competir, bora voltar pro mar. Eu falei, tá, eu vou. Não, eu venho treinar. Não, eu vou. Quando é que tu vai voltar pro mar? Não, eu vou. Deixa só passar a pandemia que eu vou. Só que hoje eu tenho outras metas, outros objetivos. Eu tenho um filho de 4 anos que todo domingo, todo sábado, domingo, a hora que ele pedir, eu entro na piscina com ele. E eu tenho piscina em casa, então a gente brinca, nada, mergulha, faz submarino, foi altas brincadeiras. Mas nadar para competir com master, ainda estão até hoje me cantam. Bora competir. Olha, vai ter uma competição master, tu treina rapidinho. Eu dou risada, falei assim, não, o que eu tinha para fazer eu já fiz, gente. Para com isso. Bom, a gente está quase caminhando aqui já para o final. Eu queria que a gente fez aí, a gente está num projeto com a natação de base, né? Com a Fala Natação de Base. E na semana anterior saiu o do infantil e a gente tinha o Orlando, né? Nosso representante do norte e do Amapá, né? Assim, você falou da dificuldade até de chegar, né? Tem que ser de barco ou de avião, né? E aí eu queria saber o que você acha que seria relevante que acontecesse para que esse isolamento, vamos dizer assim, diminuísse e o esporte crescesse no seu estado, né, crescesse na região de um modo geral, né? Como que você acha que a gente poderia romper essas barreiras e fazer melhorar, crescer mais, né, e oportunizar e aparecer mais Jaders da vida no estado, né? É, o passo fundamental em tudo isso é a gente ter um bom patrocínio para os atletas, né? Porque com esse patrocínio você consegue deslocar os atletas para um campeonato brasileiro, para um campeonato que vai te dar, vai abrir tuas portas para dar um sul-americano, para tentar uma vaga no sul-americano, uma seleção júnior. Então, a gente esbarra muito na questão de patrocínio aqui. Então, o Estado, ele vive muito com questão de patrocínios estaduais, né? Você dificilmente, eu não vou saber te dizer se alguma empresa privada hoje aqui no Estado patrocina um atleta ou uma equipe de atleta.
né? Mas todo o recurso de patrocínio, todo vem da esfera estadual. Então, no meu ponto de vista, na minha concepção, os empreendedores locais deveriam sim patrocinar os atletas, patrocinar as equipes para que outras pessoas tenham a oportunidade de nadar um campeonato brasileiro, de ter outra visão, de ter uma perspectiva melhor. Se você não vivencia isso, você nunca vai saber o que é. Eu escutei sim o podcast do Orlando e gostei muito do desempenho. E o caminho é esse. O caminho é esse. O caminho é persistir, não desistir. Se esse é o sonho, a vontade dele, de todos os outros atletas de base, é chegar numa Olimpíada, no Sul-Americano, tem que persistir. Vai ter momentos que você vai dizer assim, meu Deus, eu preciso disso realmente, né? Mas você precisa fazer o que é para ser feito. Voltando um pouquinho, eu lembro que em 2006 eu fui para um campeonato sul-americano e foi o Arilson que foi como técnico. E eu nadei uma prova lá, eu disse assim, Ari, tem ginásio de levantamento de peso aqui? Aí ele disse, oxe, negão. Eu falei, não, é sério, tem. Ele falou, peraí. Ele pegou, foi, demorou muito, ele voltou. Ele disse assim, negão, tem, já consegui. Você vai fazer? Eu falei, eu vou. Aí ele disse, sério mesmo? Eu falei, sério, eu vou fazer. Aí eu peguei, ele me acabou, ainda tinha um tempo ali, uns 40, 50 minutos, ele me levou. Aí eu peguei, como eu já tinha a série toda montada na cabeça, né, eu fiz todos o treinamento de levantamento de peso. E eu ia nadar uma final no dia seguinte. Aí ele disse, ainda tá bom, eu falei, ainda não. Aí eu fui fazendo, fiz todo o treinamento de levantamento de peso. Aí quando foi no outro dia, aí eu disse assim, aí quando eu acabei, assim, eu falei, Ari, amanhã a gente vai ganhar a prova. Aí a gente foi embora. Quando foi no outro dia, eu nadei e ganhei a prova. Aí ele olhou assim, acho que ele ficou um pouco surpreso, porque não é comum, né? Mas foi porque quando eu nadei, eu disse para ele que eu estava patinando na água e eu não gostava de nadar desse jeito. Eu sentia que eu não conseguia nadar, né? Mas Pô, muito, isso só foi possível porque todo um trabalho de você começar a ter a percepção do que o seu corpo reage, como o seu corpo reage, de que forma reage, né? Eu raramente treinava de palmar porque eu perdi a sensibilidade na mão, muito raro eu nadar de palmar, né? Só em casos que fosse extremo assim eu nadava, mas voltando na base, você precisa ter o patrocínio, ter seguro de que você vai para uma competição tranquilamente, sem o estresse, né? Porque você é o atleta, você tem que estar focado para o seu treino, né? Então você tem que estar preocupado em competir. Essa é a sua preocupação. Eu vou fazer com você aí, como um bom velocista, eu vou fazer um bate-pronto, perguntas curtas e rapidinhas aí você vai dando as respostas bem curtas e rápidas, né? Bem genérico, para a gente conhecer um pouquinho melhor você, tá? E aí depois a Bia encaminha para o final junto contigo. Bom, tá pronto aí? Vai empurrar Vamos a lá. parede rápido. Com certeza. É isso aí. Vamos lá. Celular ou TV? Celular. Série ou filme? Série. O lugar preferido? Meu lar. Uma paixão? Eu tenho uma paixão. Mas eu vou deixar em stand-by que futuramente vocês vão saber qual é a paixão. Já está no sangue há muitos anos. Legal. Um lugar que te marcou? Atenas e Santo Domingo. Uma pessoa que você gostaria de conhecer? Nossa, aí é difícil essa. Porque eu nunca parei para pensar assim, quem eu poderia ter conhecido. Eu acho que todas as pessoas que eu pude conhecer, eu conheci. Todas. Pergunta bem difícil. Legal. Um ídolo no esporte? Eu tenho vários. Vários ídolos no esporte. César Cielo, Gustavo, Xuxa, Edivaldo, Rogério Romero, Flávia, Rebeca, Michele, todos são meus ídolos.
Todos Já os fez um atletas. social agora com os amigos. A competição que mais te marcou? Foram duas, a seletiva, o Pan-Americano e o Pan-Americano. Legal. A prova. Qual foi a prova que mais te marcou? 4 por 100 livre no Pan. Legal, legal. É isso. Show. Pô, muito legal, Jader. Adorei conversar com você, fiquei super feliz. Queria, para terminar, que você deixasse um recado aí para os nossos ouvintes. Temos bastante treinadores e nadadores nos ouvindo. O que você diz aí para o pessoal que curte a Swincast? Eu digo para os treinadores que eles estão indo bem, estão indo no caminho certo. Temos grandes atletas aí, nadadores dos 50, 100 livre aí, que vão, com certeza, vão despontar, vão dar resultados muito bons. Continue acreditando no trabalho de vocês, porque dá certo, esse é o trabalho, a gente planta para colher um pouco mais na frente. E para os atletas que acreditem no que o técnico propõe. Ele tem uma visão que nós atletas não temos, que é uma visão mais à frente, uma visão além. E os técnicos também têm uma visão além. Então, se você acha que hoje não está dando, é porque o técnico está dizendo que hoje é para dar e que lá na frente vai ser melhor. Né? A visão dos técnicos são muito mais além. Show, legal. Tudo que o Danilo queria ouvir, né? Tudo que um técnico gosta de ouvir. Não. Fora que ele já me deu vários recados durante a nossa conversa ali, ele já ajudou horrores. Vou fazer chamada oral com a galera. Legal. Obrigada. Foi muito legal conversar com você, contar um pouquinho da sua história. A gente tem essa missão aí de resgatar a memória da natação brasileira. Então, obrigada aí por ter falado com a gente. Eu que agradeço, gente. Valeu mesmo. Muito bom o trabalho de vocês. Sucesso, viu? Sucesso, sucesso, sucesso.